Muito bem, seja bem-vindo ao nosso estudo 7 dias mergulhando nos evangelhos, né? Se você conseguiu participar de todos os outros dias, parabéns. Hoje é o 5º dia, né? Já falamos sobre Mateus, né? Falamos sobre Marcos, Lucas, João, mas eu não posso entrar em Atos, né? Eu queria entrar em Atos, mas não posso porque nós estamos falando sobre os evangelhos, né? E hoje, no 5º dia, eu quero falar mais um pouquinho, né? Porque os evangelhos é tudo sobre Jesus, né? Cada evangelho conta a mesma história, muitas vezes descrevendo os mesmos eventos com os quais, com quase as mesmas palavras, né? E por que, então, são deles, né, os 4 relatos sobre a vida de Jesus no Novo Testamento, né? Então, por que são falados, por que são neles, né, os relatos de Jesus no Novo Testamento? A razão é que cada um dos escritores dos evangelhos molda seu relato sobre a vida de Jesus para um grupo diferente de pessoas no Império Romano no século I. Você conseguiu entender aí? Ou seja, cada uma dessas pessoas, eles vão direcionar, né, o seu evangelho, né, o seu relato, ele vai direcionar para um grupo diferente de pessoas. A gente fala assim, nossa, mas por que são 4? Por que não é um só? Porque cada um escreveu para um grupo de pessoas. Você consegue entender isso? Você conseguiu captar? Você conseguiu pegar? Então note o seguinte, Mateus, quando ele vai escrever, né, ele moldou o seu relato para o leitor judeu, enfatizando como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. Então, quando Mateus vai escrever, ele não está direcionando para todo mundo. Não, ele direciona a sua escrita, né, o seu relato, né, para o judeu, né? Ou seja, ele relatou para o povo judeu. Só que quando Marcos ele vai escrever, né, Marcos ele moldou o seu relato para os romanos, a fim de mostrar que Jesus era um homem de ação. Então, quando Mateus escreve para os judeus, né, para o judeu, o leitor judeu, o Marcos, né, Marcos escreve o seu relato para os romanos. Pegou? Entendeu? E aí vem Lucas. Quando Lucas escreve, né, ele molda o seu relato para os gregos, a fim de demonstrar que Cristo era o ser humano ideal. Então note para você ver, né? Vamos lá, Mateus escreve para o judeu, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, né? E João, né? E o Evangelho de João, né? O Evangelho de João enfatiza a divindade de Cristo e foi escrito para estimular a fé salvadora em Jesus, o Filho de Deus, né? Você vê que quando nós falamos, para você que acompanhou os estudos anteriores, né, os 3 evangelhos iniciais, né, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos, né? Eles seguem ali, né, quase a mesma coisa, porque estão direcionados, falando e tal, mas João é diferente, tá bom? Então o que acontece? Mateus, quem era Mateus? Se você não sabe, Mateus ele era o quê? Ele era um cobrador de impostos, alguém que colaborava com os romanos, né, na exploração do seu povo, do seu próprio povo. As pessoas não gostavam muito de Mateus não, né, porque ele trabalhava para o inimigo, né, assim dizendo dessa maneira, né? E quando foi que Mateus escreve o seu livro? Em torno do ano 60 depois de Cristo, né? Para quê? Né? Para o judeu, porque ele para provar aos judeus que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Então, quando Mateus escreve a sua escrita, o seu evangelho, né, para o povo judeu, o que ele queria com isso? Ele queria provar para o judeu que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento, né? E quem era Mateus? Ele foi um discípulo de Jesus que andou lado a lado com Jesus. Tá bom? Pegou até aí? Né? Então, quando Jesus o chamou para ser um discípulo, ele imediatamente deixou sua desprezível ocupação e assumiu o compromisso de seguir a Cristo.
Só que, olha só, o que há de especial, então, no Evangelho de Mateus, né? Muitas vezes Mateus cita o Antigo Testamento ou se refere a ele para mostrar como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, né? As profecias sobre o Messias, né? Os pontos importantes no Evangelho de Mateus, né? Existem alguns pontos importantes, né? São enfatizados mais do que nos outros evangelhos. São o quê? O Sermão da Montanha. Você vê que Mateus ele enfatiza mais o Sermão da Montanha do que os outros evangelhos. O que mais ele enfatiza? As parábolas que Jesus, as parábolas de Jesus acerca do reino, né? Mateus capítulo 11, 12 e 13. O que Mateus também enfatiza é o ensinamento de Jesus sobre o futuro. Mateus capítulo 24 e 25. Né? Então é isso que Mateus está ali, ele enfatiza mais do que os outros. Né? O Evangelho de Mateus tem algumas características especiais que o diferenciam dos outros evangelhos. Né? Algumas características ali são especiais no Evangelho de Mateus. Né? Algumas delas são: ele é escrito para uma comunidade judaica. Sabia disso? E contém muitas referências às escrituras do Antigo Testamento, mostrando como Jesus é o cumpridor das profecias messiânicas. Então, como esse evangelho, né, esse escrito de Mateus, ele é para a comunidade judaica, direcionado para eles, então ele precisava ali mencionar, né, algumas coisas, né, algumas escrituras do Antigo Testamento. Então, Mateus ele vem com esse papel. Outro detalhe, né, outra característica especial no Evangelho de Mateus é que ele destaca a realeza de Jesus, chamando-o de filho de Davi e lhe apresentando, né, o nascimento como um acontecimento realizado por meio de um anjo. Então, Mateus vai expressar isso aí, que Jesus é o filho de Davi. Né? Outro detalhe também, outra característica importante no Evangelho de Mateus é que ele contém um sermão da montanha, que é uma coleção de ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus e a vida cristã. Né? Outro relato importante, né? Outra característica importante é que ele contém muitas parábolas que são histórias curtas que ilustram ensinamentos espirituais. Então, o livro de Mateus ele tem muitas parábolas. Né? Outra característica, ele enfatiza a importância da conversão, da fé e da obediência a Jesus como Messias. Então, Mateus está ali sempre tendo cuidado, né, em relatar isso aí. E a outra característica também importante é que ele apresenta Jesus como profeta, rei e salvador, e mostra a relação da vida e ensinamento de Jesus com a tradição judaica. Então, note que eu disse que Mateus ele escreve para quem? Para o judeu. Então, ele está sempre ali com cuidado para apresentar para o judeu esse Jesus. Né? Então, essas características tornam o Evangelho de Mateus uma leitura importante para entender a mensagem e a importância de Jesus, Cristo, na fé cristã. Então, esse é Mateus, que escreve ali. Né? Às vezes a gente lê o livro, acha que qual é o propósito, né, dessa escritura, como que era. Então é muito importante nós entendermos isso aí. Amém? Então, no próximo estudo, né, eu vou dar continuidade falando um pouco mais, né, sobre para quem, né, eles escreveram, os outros evangelhos foram escritos, para que eles direcionaram. Né? No próximo estudo eu falarei mais um pouco sobre isso. Tá bom? Se você participou até aqui, se você não perdeu os vídeos anteriores, parabéns para você. Né? Mas se você fala, não, eu não anotei nada, eu não consegui anotar nada, ou seja, eu perdi o primeiro dia, né, o primeiro estudo, dia 1, eu perdi, né, eu cheguei no 5º dia e perdi o dia 1, eu perdi o dia 2, eu não sei se você perdeu, né? Você pode então fazer o quê? Você pode adquirir a apostila. Né? Foi sempre anunciado desde o início que os vídeos aqui seriam gratuitos, né? Os estudos seriam gratuitos, mas a apostila, como eu disse, já mencionei várias vezes, se você perdeu, né? A apostila ela serve para você apoiar o nosso trabalho, o nosso ministério. Você pode adquirir a apostila, tá bom? Essa apostila ela é um preço simbólico de apenas R$ 29,90.
né? R$ 29,90 você pode adquirir a apostila e estudar, né? Se você não conseguiu pegar o tempo todo, se você não conseguiu anotar, você pode adquirir a apostila. Vai ser uma forma também de abençoar o nosso trabalho e também nos ajudar e também nos motivar a fazer outros estudos com vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, tá bom? Shalom, graça e paz, eu sou o pastor Gilbert Mota. Estaremos juntos até o final, até o 7º dia, para finalizar todos esses dias aqui. Hoje foi um dia curtinho, mas no final, na próxima, né, eu vou falar sobre os outros. Vai ser um vídeo maior. Falarei sobre os outros, para que no 7º dia, eu vou falar algo especial. Então você não pode perder o 7º estudo. Shalom, graça e paz.